Olá pessoal, da nossa mentoria Audita Condomínio. Então vamos em frente para mais uma aula do nosso programa de mentoria. E na aula de hoje eu vou estar falando do plano de contas e como ele se relaciona com as pastas de prestação de contas, com os relatórios, enfim, com toda a documentação que o auditor deve avaliar, deve também conhecer sobre a questão da prestação de contas, para depois ele poder aplicar os seus testes de auditoria e emitir o seu parecer, relatando ali no seu trabalho de auditoria os fatos observados na pasta de prestação de contas, que aliás é o principal documento que o auditor examina durante uma auditoria condominial. O plano de contas, dentro do contexto da gestão condominial, ele é diferente daquele plano de contas contábil, que tem toda uma notação, tem toda uma formatação que deve seguir ali a legislação contábil, onde tem a questão do ativo, passivo, toda aquela estrutura contábil que já é tradicional. O plano de contas condominial, nós estamos falando de um plano de contas gerencial, ou seja, é uma organização das contas, um elenco de contas, onde você vai categorizar, né, as receitas, despesas, fundos, fazer toda aquela organização por rúbricas, para que depois possa esse plano de contas ele dá base então para a organização da previsão orçamentária. Ele dá base para você poder fazer ali alguns relatórios como o previsto e o realizado. O plano de contas, digamos, é a base de um sistema financeiro condominial. É ele que vai dar a organização e vai permitir com que se avalie de forma compreensível, né, de forma comparativa, as despesas e receitas no mês a mês. Então ele serve como base dos relatórios e também serve de base para a previsão orçamentária e, por conseguinte, também serve de base para a prestação de contas, seja ela feita de forma através de relatórios nas pastas de prestação ou na Assembleia Geral, né, ordinária, onde o síndico vai prestar contas e essa prestação de contas se dá através de uma forma organizada, utilizando então como base o plano de contas. Por isso é interessante que o condomínio tenha ali um plano de contas bem organizado e que condiz com a realidade daquele empreendimento. A gente observa nos nossos trabalhos de auditoria que muitas administradoras não fazem essa categorização, não tem ali um plano de contas bem definido, e isso cria dificuldade até para análise. Por quê? Ele não tem uma continuidade de contas, ou seja, no mês as contas estão organizadas de uma forma, no outro mês elas já estão organizadas de outra forma, e esse fator dificulta muito a análise do auditor, que é uma pessoa já especializada. Imagina então o morador, o condômino, o conselheiro, que vai analisar as contas e de repente ele não consegue ter ali uma base de comparatividade, ele não pode ali então comparar as despesas mês a mês, a evolução das despesas, fazer as suas análises. Por quê? Porque não tem um parâmetro padronizado, né? Então a organização do plano de contas ela serve justamente para ter esse parâmetro padronizado das contas do condomínio, seja elas contas de receita e contas de despesas. Também podemos colocar as contas de fundo, de provisões, onde pode ser incluída o fundo de reserva ou provisões para obras, provisões para questões trabalhistas, enfim. Pessoal, se o auditor perceber que nas pastas de prestação de contas elas não estão organizadas categoricamente por grupos, dentro de uma estrutura lógica de fácil comparação, o auditor então ele vai precisar fazer um plano de contas na sua planilha. Ele vai precisar organizar um plano de contas para poder então comparar os valores mês a mês. Isso, se for necessário, numa análise preliminar de avaliação de risco, aplicar os testes substantivos. Senão ele vai aplicar então os testes de observância e testes de controle, que nós vamos ver mais adiante. Vamos agora então passar para a minha planilha aqui do Excel para mostrar como
a organização do plano de contas se dá na prática. Vamos lá então. Pessoal, então já estou com a minha planilha do Excel aqui pronta e aberta para mostrar para vocês como se dá essa organização então do plano de contas gerenciais, onde vamos dividir esse plano de contas em 3 grupos principais. O grupo das receitas, depois o grupo das despesas e por último o grupo de fundos e provisões, o item 3 aqui embaixo, ok? Por que é interessante, por que é necessário então fazer essa categorização das contas? Se faz necessário então para a gente ter uma visão gerencial de como o condomínio se capitaliza, como é que é feito então o financiamento, né, do condomínio. Na verdade é um autofinanciamento porque os próprios condôminos, eles mesmo se pagam através da arrecadação das cotas condominiais. E essas cotas condominiais que vão abastecer então o caixa do condomínio através das receitas, ela se dá através das cotas condominiais ordinárias, que é uma subdivisão aqui do primeiro grupo de receitas, também das cotas condominiais extraordinárias. Cataloguei aqui fundos e provisões e aqui nós temos então receitas complementares. Uma rápida explicação sobre cada um desses grupos. As cotas condominiais ordinárias advêm do rateio das despesas ordinárias, que são aquelas despesas para manter e conservar o bem, manter e conservar o condomínio. Serão elas então ali despesas com manutenções básicas, despesas com pessoal, despesas administrativas. Então todas essas despesas elas depois sofrem um processo de rateio e são emitidas ali o boleto da taxa condominial para fazer essa cobrança que a gente chama aqui de cota condominial ordinária. Essa cota condominial ordinária, ela é de obrigação do inquilino. Já a cota extraordinária, a cota condominial extraordinária, é interessante fazer essa divisão porque em alguns condomínios inclusive são emitidos 2 boletos, um para o inquilino da cota ordinária e outra para o proprietário da cota extraordinária, que são chamadas aqui capitais para obras e manutenções de investimento do condomínio, como por exemplo uma pintura, por exemplo uma intervenção estrutural no telhado, algo que vai aumentar ali o valor do bem. Então isso se encaixa aqui em despesas extraordinárias. Automaticamente essa arrecadação ela se dá através da emissão da cota extraordinária, que pode ir então para o proprietário, né? Nós temos também um terceiro grupo de receitas que são receitas oriundas para provisões e fundos. É aqui que entra o fundo de reserva, provisões para verbas trabalhistas quando o condomínio tem ali funcionários próprios, fundo de pintura do edifício, enxoval, né? Verbas para prover ali 13º salário, então são verbas trabalhistas. Então, esses fundos e previsões, eles devem ser depois guardados numa conta separada, justamente para cumprir esse propósito de ser um fundo e provisionar despesas que podem ocorrer mais adiante. E nós temos também as receitas complementares. Essas receitas complementares, elas são aquelas receitas que não advêm diretamente do rateio condominial. São taxas de locação de áreas recreativas, como quando o condômino loca ali o salão de festa para um evento social, taxas de mudanças que são normalmente previstas já na convenção do condomínio, multas regimentais, rendimentos financeiros, que são juros, né, de poupança, e o reembolso de água e gás, onde na prática o condomínio ele adianta ao fornecedor, à concessionária, o consumo, o valor da água e do gás, que são gastos individuais do condômino. Então o condomínio adianta esse pagamento
para a concessionária e posteriormente, então, ele cobra na taxa de condomínio, né, a título de reembolso. Ok, pessoal? Então, aqui nós passamos uma geral sobre o plano de contas, desmembrando ali cada item das receitas condominiais. Vamos agora dar uma passada no grupo das despesas. As despesas a gente dividiu ali em 2 subgrupos, que são as despesas ordinárias e despesas extraordinárias. Esse plano de conta, então, ele precisa estar alinhado com a estrutura física e também a estrutura administrativa de cada condomínio. Aqui é só um plano de contas padrão para você ter uma ideia de como isso se organiza na prática no condomínio. Então nós temos aqui a organização por grupos, né, por categorias, e uma categoria que todo condomínio tem são as despesas administrativas. Nessas despesas administrativas, nós encaixamos aqui os honorários de síndico, honorário da administradora, honorário de garantidora quando possui esse serviço, o seguro da edificação e dos funcionários, despesas de cartório e correio, despesas de telefone, internet, tarifas bancárias, despesas de pessoal e sistema de gestão. Esses são alguns exemplos das despesas administrativas. Elas estão organizadas aqui de forma indexada por números, né? Então, nós temos aqui o item 2, que é referente a despesas, 2.1, despesas ordinárias, 2.1.1, que são despesas administrativas, e aqui você faz um encadeamento de cada despesa dentro desse grupo, ok? Passando mais adiante, nós temos aqui o grupo dos contratos. Então, condomínio, em grande maioria, né, possui ali serviços terceirizados, e esses serviços terceirizados eles são organizados em forma de contratos, que são normalmente contratos mensais. Muitos contratos, né, contratos de portaria, limpeza, monitoramento, limpeza de piscina, manutenção de elevadores, detetização, bombas, jardinagem, limpa-fossa. Então, dentro dessa estrutura, nós organizamos esse serviço no grupo de contratos. Poderíamos também fazer outros arranjos, por exemplo, fazer aqui um grupo de manutenção, mas achamos melhor colocar essa organização aqui na forma de contratos para ficar mais didático. E nós também temos aqui um outro grupo, que é o grupo dos consumos, né, de serviços públicos, poderíamos colocar, mas aqui nós nomeamos como consumo, onde colocamos aqui energia, despesas de água e de gás. Mais adiante, materiais, produtos de piscina, produtos de limpeza, material de expediente, alguns insumos, materiais de sinalização, peças de elevadores, lixeiras e capachos. Essas são algumas das contas que nós alocamos aqui nessa categorização dos materiais. Depois nós temos um grande grupo, que é o grupo das manutenções, né? Manutenção elétrica, manutenção da rede hidráulica, manutenção da rede sanitária, rede de gás. Aqui nós colocamos de forma genérica os sistemas ou as redes, né? Para ficar também de forma mais didática o entendimento. Então, o condomínio ele tem vários sistemas ou várias redes, né? Redes elétrica, hidráulica, sanitária, gás, interfone, tudo isso são vários sistemas interligados. Estão aqui então categorizado no item 2.1.5, manutenções. Temos ainda manutenções de piscina, jardins e assim por diante. Mas mais à frente nós temos despesas com laudos e alvarás, as ARTs do CREAS, que são diversas. Temos também laudos de medicina do trabalho, vistoria dos bombeiros, laudos de prevenção de incêndio feito por empresas capacitadas. Então, aqui dá um panorama geral dessa categoria dos laudos e alvará. Mais adiante, as obrigações fiscais e trabalhistas
INSS de funcionários quando tem equipe própria, INSS terceiros quando são empresas prestadoras de serviço e tem ali as retenções de ISS, PIS, CONFINS, FGTS. Então toda essa parte fiscal e trabalhista nós alocamos aqui no item 2.1.7. Mais à frente ainda nós temos as despesas extraordinárias, que é um subgrupo, o segundo subgrupo das despesas, né? Onde nós temos ali nesse agrupamento as despesas com aquisições e investimentos. São compras de máquina, compras de ferramenta, compra de eletrodoméstico, compra de imobiliário, compra de enxoval. Observe que esses itens aqui, eles não são aqueles itens fundamentais para manter a coisa. Eles não são as manutenções, os serviços básicos. Eles são extraordinários. E por ser extraordinários, muitos dessas rúbricas aqui, dessas despesas, precisam inclusive ter quórum qualificado, né? Vamos ver mais adiante também. Continuando, nós temos aqui o subgrupo de reformas e benfeitorias, né? Aqui sim, cada uma dessas chamadas de capitais ou de arrecadação extraordinárias, que normalmente se dá através de chamadas de capitais porque elas são parceladas ali mês a mês, precisa sim de quórums, né, qualificados, conforme o Código Civil ou conforme prescreve a convenção. E no item 3, e já finalizando a nossa planilha da organização do plano de contas, nós temos aqui a área de fundos e provisões, né? Fundos e provisões, que é um artifício gerencial para manter ali o fluxo de caixa saudável, para quando precisar ali surgir alguma emergência no condomínio, possa se utilizar o fundo de reserva, ou também pode-se criar um fundo de pinturas, provisões rescisórias, provisões para inadimplência. Lembrando que tudo isso tem que ser ajustado através da Assembleia, né? E o fundo de reserva já tem que estar previsto na convenção. E então aqui nós temos uma visão geral de um plano de contas. Essa organização desse plano de contas, ele serve então como uma ferramenta para organizar as finanças do condomínio. Aqui está de forma bem detalhada, e a maioria dos sistemas de gestão de condomínio já trazem uma visão muito parecida, porque o sistema de gestão, o software, ele visa então organizar a gestão do condomínio. Mas ocorre que algumas administradoras elas não alimentam muito bem esses sistemas e não separam por categoria. Por quê? Porque exige ali planejamento, exige um pensar, exige uma organização, e muitas vezes essa organização não é feita pelas administradoras, as contas elas são misturadas, não seguem uma lógica legal e nem uma lógica didática, ficando muito difícil para os condôminos avaliar ali as contas, e por conseguinte também o auditor, na hora de aplicar os seus testes, ele precisa fazer algumas adaptações, precisando inclusive fazer um rearranjo desse plano de contas, fazendo um reagrupamento, fazendo um novo plano de contas. Então é interessante para nós auditores conhecer essa organização. Ela é de uma forma simples, né? Não tem aquela estrutura contábil que o auditor contábil está acostumado, que é a organização das contas através do passivo, do ativo e também de toda aquela estrutura que a contabilidade exige. Mas aqui, nesse plano de conta, exige um pensar, um olhar atento para a organização do condomínio. Além do mais, esse plano de contas ele também dá uma visão geral do auditor sobre o objeto a ser auditado. Então, ajuda muito no planejamento dos testes a ser aplicado depois na fase da execução da auditoria. Ok, pessoal? Então, para não ficar muito longo, embora esta seja uma videoaula, estamos aqui já com 20 minutos,
aqui serve então para você ter essa base e para você criar o seu próprio modelo de plano de contas, né? Vou estar disponibilizando essa planilha aqui para você, onde você pode baixar e você pode ali adaptar para os seus trabalhos de auditoria e também de consultoria na área condominial. Um abraço e até mais!